Olá, tudo bem? Hoje gostaria de trazer uma pauta no meu canal a respeito sobre as jornadas de trabalho. Muito se fala sobre escala 6x1 e tudo mais, mas o que de fato é? Será que realmente eu trabalho mais horas ou não? É isso que eu quero esclarecer nesse vídeo. Então, vamos lá. Então, de acordo com a Consideração das Leis do Trabalho, CLT, e a Constituição Federal, a jornada de trabalho normal é de 44 horas semanais. Ponto. A grande questão é essa. De fato, não se pode trabalhar mais de 44 horas durante a semana. Outro fato interessante é a jornada de trabalho normal é de 8 horas diárias. Algumas empresas adotam o seguinte regulamento, onde você trabalha 8 horas de segunda a sexta, e aí pelo menos 2 vezes no sábado você trabalha, mais 8 horas. Outras empresas, dentro dessa escala, trabalham de segunda a sexta normal e trabalham no sábado, das 8 até meio-dia. Outro fato interessante é que algumas empresas elas dividem essas 4 horas para você não trabalhar no sábado, divide essas 4 horas pelos 5 dias e inclui esses minutos nessa jornada de trabalho, ou seja, a escala 5x2. É uma das escalas que eu acho mais interessante, embora eu entenda que você ficar muito tempo dentro do trabalho acaba te sugando muita energia e tirando a sua qualidade de vida, mas não é o fato que eu quero trazer aqui. Então daí nós temos essa escala 5x2, que é muito desejada dentro do mercado de trabalho, que aí você trabalha 5 dias e folga 2, tem o sábado e tem o domingo. Outro fato interessante, que é adotado muito dentro dessa relação de trabalho, também dentro da CLT, existe acordos internos entre a empresa e o sindicato. Por exemplo, quando eu trabalhei numa escala 5x2, você tinha um intervalo de meia hora. Se nós entrarmos na Constituição, ela estabelece como lei que eu devo ter pelo menos 1 hora de almoço. Mas quando existe esse acordo dentro da empresa e uma regulamentação, está tudo ok. Eu, embora entenda que você acaba saindo mais cedo, mas é muito complicado porque meia hora para você se alimentar e voltar ao trabalho é um pouco complicado. Outro fato interessante seria também a escala 6x1. Essa é a grande pauta que nós estamos vendo há muito tempo. É algo que está sendo debatido há muito e muito tempo, né? Então, o que seria a escala 6x1? Eu vou pegar como base o que eu já tive como experiência, que seria o supermercado. As redes de supermercado, elas trabalham na escala 6x1, ou seja, você não faz 8 horas diárias, você faz menos horas diárias, em torno de 7 horas. E isso é feito um acordo entre o estabelecimento e os sindicatos, então todas as redes de supermercado acabam trabalhando disso. Se você ultrapassa a quantidade dessas 7 horas, você acaba ganhando hora extra. Só que um fato indesejável seria o que? Você não estabelecer o dia da sua folga. Ou seja, você trabalha sábado e domingo normal, segunda, terça, quarta, e aí eles vão escolher um dos dias da semana para você folgar, que geralmente são segunda, terça ou quarta-feira. Quando eu trabalhei nessa escala, você tinha pelo menos durante o mês um dia de folga na escala 6x1. Então você não trabalha esse total de 8 horas e também nem esse total de 8 horas mais esses minutos para não se trabalhar no sábado. Você trabalha essas 7 horas, portanto você fica numa escala 6x1. Ou seja, independentemente de que forma seja essa escala, 5x2, 6x1, escolhendo a folga, que dia que você vai folgar,
essa escala trabalha 44 horas semanais. Esse é o ponto que eu gostaria de deixar bem claro. Então, quem trabalha mais, quem trabalha menos? Dentro dessas escalas, todos trabalham a mesma quantidade de horas. Mas concordo sim que você não ter 2 dias de descanso é um pouco complicado. Outro fator interessante também dentro dessas classificações, agora pontuando mais a escala 6x1, ela é um modelo de jornada de trabalho bastante comum entre vários setores no Brasil, especialmente em áreas de comércio, serviços, construção civil, transporte, entre outros. Nessa escala, o trabalhador realiza a sua jornada de trabalho durante 6 dias consecutivos e tendo um dia de descanso. Lembrando, como eu falei anteriormente, depende muito da área que você vai atuar e dependendo da área, o dia de folga eles escolhem, a empresa. 6 dias de trabalho. O colaborador trabalha durante 6 dias seguidos cumprindo a carga horária estabelecida. Um dia de descanso. Então, após os 6 dias de trabalho, o trabalhador tem direito a um dia completo de descanso, normalmente no final de semana. Mas nem sempre, principalmente quem trabalha com comércio. Então, configurando supermercado, shopping e tal, trabalha dentro dessa escala aí 6x1. Eles escolhem o dia que você vai ter a sua folga. Isso é feito um acordo entre a empresa e o sindicato. Os intervalos também vão estabelecer. Eu, quando trabalhei no mercado, eu tinha um intervalo de 2 horas. Então, eu tinha um horário muito preenchido. Então, sobre a escala 6x1, eu tenho essas características. Mas por que hoje está entrando muito em pauta isso? Muitos estão falando sobre o sacrifício que é para uma pessoa fazer a escala 6x1, como se fosse apenas o problema essa escala. Mas, na minha opinião, o problema não é a escala e sim a quantidade de horas. Há muito tempo, estamos falando há 20 anos atrás, falava-se sobre a diminuição da carga horária semanal. Ou seja, a escala passaria para 40 horas semanais. Em alguns estabelecimentos, como áreas de concurseiros, trabalhar na prefeitura, professores, enfim, em alguns cargos já exige apenas 40 horas semanais. Ou seja, em alguns setores, principalmente na área pública, você trabalha 40 horas semanais. São fatores que acabam trazendo uma injustificativa de o porquê ainda ter essa escala de 44 horas semanais. Mas a grande parcela da sociedade acaba achando que a culpa está em si, no próprio dono da empresa, do empregador. Mas eu não vejo dessa maneira, porque o Estado, que deveria regulamentar a quantidade de horas estabelecidas por semana, ela estabelece padrões que não sofrem alterações. Lembrando, há 20 anos atrás já se falava sobre a escala de 40 horas semanais. É claro que temos outras escalas especiais, 12x36 e outras áreas que a pessoa fica de 24 horas de plantão e fica 2 dias de folga, 2 dias e meio de folga. Mas o grande fato é, a escala 6x1, ela trabalha a mesma quantidade de horas que a escala 5x12, mas se perguntasse para as pessoas, muitos com certeza prefeririam trabalhar 1 hora e 44 minutos a mais para ter 2 dias de folga. Então, o grande impacto que fica aqui, que eu quero deixar claro para vocês, é: não adianta o Estado querer simplesmente tirar essa escala se a jornada de trabalho continuar a mesma. Se o problema é a jornada de trabalho, que está sendo desgastante, frustrante e, embora eu tenha trabalhado por muito tempo dentro dessas escalas, sim, eu concordo que é uma jornada cansativa.
Hoje eu sou servidor público e dentro da minha área de servidor público, que é ser professor, eu ganho por hora. Ou seja, quanto mais horas eu trabalho, maior vai ser o meu salário. Eu acredito que era isso que deveria ocorrer, as pessoas ganharem por hora de trabalho. Ou seja, se você pudesse trabalhar 20 horas, você trabalharia só 20 horas. Isso ajudaria as mães ou os pais que prefeririam trabalhar apenas essa quantidade. Para o estudante que está na faculdade, que não pode, mas às vezes o estudante tem que se remeter à carga horária de 44 horas semanais, porque não se tem outra forma de trabalhar, a não ser estágio, claro. Mas o grande problema é, por que não regulamenta uma forma mais simples, onde você ganha por hora trabalhada e estabelece em cima de hora? Aí, aquela pessoa que pode alcançar as 44 horas semanais, ela vai lá, ganha mais por isso. A pessoa que trabalha menos horas ganha menos por isso. E regulamentando assim melhor essa questão de hora. Assim como é estabelecido nos Estados Unidos, por exemplo. O grande intuito aqui é trazer uma informação, não trazer um questionamento sobre a crítica à escala 6x1 ou 5x2. Enfim, eu espero que você tenha aberto a sua mente, tenha compreendido sobre as escalas, sobre as horas trabalhadas, e o que fica de pergunta aqui é: o que o Estado vai fazer para as empresas reduzirem essa jornada de trabalho? Espero que tenha gostado do vídeo e até mais. Valeu!